Olá, Olá, boa tarde. tudo bem, Que legal. Fábio? Que prazer, Cíntia, estar aqui com você, aceitar esse convite aqui do pessoal do Distrito para fazer uma live aqui para a gente bater esse papo legal. Cíntia, como foi você que estendeu o convite do pessoal do Distrito para mim, eu vou deixar você fazer as honras da casa e se apresentar e me contar um pouquinho para o pessoal o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu sou a Cíntia, eu sou psicóloga, trabalho com saúde mental há aproximadamente 20 anos. Tive o prazer nessa jornada aí de conhecer o Fábio, o psiquiatra que está aqui com a gente. E a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre como essa crise toda, não só da pandemia, mas desses momentos de incerteza, estão afetando a nossa saúde mental, como é que a gente faz para entender a nossa identidade no meio de tudo isso, e como é que a gente sai desse processo e passa por ele, tirando aquilo que houver de mais saudável e produtivo que for possível. Não é isso, Fábio? É isso aí, Cíntia. Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Fonseca, sou psiquiatra e terapeuta aqui em Campinas. E já tem um tempo que eu e a Cíntia, a gente desenvolve vários trabalhos juntos e fiquei super animado de aceitar esse convite aí para a gente falar um pouco sobre as nossas identidades e como essa pandemia pode afetar o nosso jeito de ser e a nossa saúde mental. Quais as perspectivas que a gente tem, né? O que a gente pode tirar, como a gente pode se preparar para o impacto disso tudo na nossa vida e o que a gente pode tirar de experiência positiva e, de alguma maneira, até de crescimento. Tudo que é negativo sempre tem dois lados, né? Embora possa ser muito traumático, a gente pode enxergar caminhos e perspectivas diante desse novo cenário que se desenha. Bom, acho que para começar a falar um pouquinho disso que o Fábio está trazendo para a gente queria perguntar para vocês como é que vocês veem a questão da identidade de vocês nesse momento, né? O que a crise tem trazido de reflexão e de oportunidade para vocês refletirem sobre quem vocês são, sobre quem nós somos, e no que é que a gente está baseando a nossa identidade. Eu não sei como é que você tem visto isso, Fábio, mas assim, a gente vive um momento em que a gente está percebendo que talvez muitas das coisas que diziam quem nós somos eram coisas, e não características, traços ou uma percepção de quem a gente é quando a gente tem ou deixa de ter determinados recursos. Como é que você vê isso? Cíntia, eu sempre penso que quando a gente fala de identidade, do que a gente está falando, né? Identidade é uma ideia, é um conceito, é um autoconceito, né? Com o que eu me identifico, o que eu acho que eu sou. E já tem algo meio de enganador nisso, né? O que eu acho que eu sou e com quem eu me identifico pode ter tudo a ver comigo, ou pode não ter nada a ver comigo. Então essa ideia de identidade, ela é meio falha porque a gente não tem uma única identidade. A gente tem muitas identidades, né? Eu sou o Fábio psiquiatra, eu sou o Fábio filho, eu sou brasileiro, né? Eu sou companheiro, mas eu tenho uma série de papéis, e esses papéis, eu diria até que mudam de acordo com o contexto que eu estou vivendo, né? Para muitas pessoas que talvez me conheçam em determinado contexto, eu posso ser um cara meio antipático, meio falastrão, meio narcisista. Outras pessoas podem me conhecer em um ambiente ou um relacionamento que favoreça conhecer um Fábio talvez mais construtivo, mais alegre, mais positivo. Então, esse conceito de identidade é um conceito, para mim, que é uma grande pegadinha. Né? Quem a gente acha que a gente é. A gente tem a ideia, claro, a gente tem um outro conceito que é personalidade. A nossa personalidade tende a ter traços bastante estáveis, né? Como a gente se comporta e como a gente pensa e sente, mas mesmo assim, a gente não é estático, a gente muda muito de acordo com o contexto. Mesmo pessoas com personalidades muito difíceis podem encontrar ambientes que as ajudem a florescer, né? Claro, com mais dificuldade, mas se elas acreditam que a identidade delas não é fixa, se elas acreditam, se a ideia que elas têm delas mesmas não é de algo imutável, de que elas são pessoas estragadas e que não tem jeito, já é um bom começo de conversa. Então eu fico pensando que talvez essa pandemia seja uma boa oportunidade para a gente questionar a ideia que a gente tinha do que a gente era, dos recursos que a gente tem, e se é isso mesmo, se a gente não estava deixando de olhar para muitas coisas. O que você pensa? Eu penso de forma parecida com o que você colocou, e acho que a gente precisa levar em conta um pouquinho do que a ciência já contou para a gente sobre as bases nas quais a gente acaba baseando a nossa identidade, né? Então,
as pessoas que nós somos, além de mudar com o tempo, mudam também a noção como a gente se refere a quem fomos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que grande parte das pessoas vive o que a ciência chama de amnésia infantil. O que significa isso? Por volta dos 4 anos, quando a criança já tem vocabulário, quando nós adquirimos, então, a noção do nome das coisas, a gente passa a desenvolver a memória. Quer dizer, então, que a gente não tinha registro das experiências antes dos 4 anos? Não, mas a gente não tinha um significado para dar a elas. Mas nós vivemos, sentimos, experimentamos e até mesmo registramos em aspectos sensoriais e com reforços de comportamentos que a gente vai repetir ou não, de acordo com aquilo que a gente sentiu na experiência, mas não necessariamente a gente vai saber contar ou falar sobre as experiências. Isso acontece ao longo de toda a vida, não em relação daí ao vocabulário, mas depois ao nome que a gente vai dar, ao significado que a gente vai dar para aquilo que a gente viveu. Então, mais do que tentar entender, e isso é um grande desafio para a nossa mente, né, daquilo que a gente está vivendo agora, a gente precisa tentar sobreviver a isso, tentando reter aquilo que mantém o nosso conforto emocional, aquilo que sustenta as nossas necessidades sendo atendidas, porque daqui a alguns anos a gente vai se lembrar da pandemia, das crises que a gente está experimentando, de uma maneira diferente do que a gente está sentindo agora. Assim como a gente se lembra, às vezes, de algo que viveu na adolescência ou em algum momento da vida, hoje, rindo ou dando um significado mais profundo, e no momento em que viveu, experimentou talvez profundo terror, depois profunda cobrança, e agora a gente olha para aquilo que aconteceu de outra maneira. Então, a gente vai se desenvolvendo e vai mudando a forma de pensar sobre aquilo que viveu. Mas esse é um fator da mente, assim, né? A nossa mente, ela faz isso para preservar a nossa existência, para que a gente tenha comportamentos de autopreservação, mas não necessariamente a gente está desenvolvendo algum tipo de noção real de identidade. A identidade, ela é muito mais baseada em como você se vê, portanto, diante daquilo que você está vivendo, do que um traço de personalidade, como você comentou. Eu lembrei agora de uma frase da Maya Angelou que eu adoro. Ela diz assim, que as pessoas vão se esquecer do que você disse, vão se esquecer do que você fez, mas não de como você as fez sentir. E isso acontece com a gente da mesma maneira que a gente percebe as experiências. Maria, obrigada, Maria, pelo feedback. As experiências que a gente tem, quando elas são prazerosas ou quando elas são significativas para nós, ou seja, quando a gente gosta de quem a gente é naquele contexto, naquela situação, a gente tende a se lembrar daquilo ou viver aquilo de uma outra maneira. Então, às vezes a gente vê pessoas que têm uma profunda relação com o lugar em que trabalhou ou com algum amigo, e não é só por quem a pessoa é, mas por quem você é quando está com aquela pessoa. E aí eu lembrei agora, Fábio, de uma coisa que a gente conversou nos bastidores, né, do quanto às vezes uma pessoa que tem traços vistos como muito negativos socialmente, em uma situação como essa, às vezes descobre a possibilidade de descobrir uma outra forma de lidar com as dificuldades. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Quero sim. Eu achei fantástico isso que você falou. Então, a ideia de que a nossa identidade ela é impermanente, ela está mudando ao longo do tempo. A gente sempre trabalha, quem trabalha com terapia cognitiva, com a ideia de que não é a situação, a gente não reage à situação e a gente não tem sentimentos em relação à situação, mas em relação às nossas interpretações da situação. E é sempre bom lembrar que as nossas emoções são impermanentes, elas vão passar. Né? Mesmo diante de situações muito dramáticas, pessoas diferentes podem ter formas muito diferentes de olhar para a mesma situação. Né? Eu costumo dizer que até mesmo diante de uma morte iminente, algumas pessoas podem se desesperar e outras pessoas podem pensar, nossa, eu vivi uma vida que eu devia viver, eu não deixei muitas dívidas, eu acredito que tem algo além me esperando, e só essa forma de encarar já faz essa situação que parece tão dramática para todo mundo ganhar um colorido diferente. Então, eu acho muito legal. Agora, é importante, isso não quer dizer que a gente não deva tentar compreender a si mesmo e compreender o contexto.
A gente muda muito diante do contexto, mas é possível sim a gente tentar, quando a gente consegue se conectar com a gente mesmo, sair do modo desespero, sair do modo pânico, sair do modo daquelas emoções extremamente negativas, mas também sair do modo euforia, sair do modo extremamente otimista, encontrar uma certa serenidade, que a gente sabe que os estados meditativos e contemplativos propiciam para a gente pode sim começar a olhar para a gente mesmo, para quem a gente é, com uma dose maior de realidade, né? Para os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. E eu acho que é isso que eu gostaria de explorar um pouco aqui. E olhar um pouquinho para o contexto histórico que a gente está vivendo. Porque tem algumas coisas que são reais, né, Cíntia? A gente vive, boa parte do mundo vive uma economia capitalista, de um mundo globalizado, em que estava tudo muito fragmentado, né? Então, toda a economia de manufatura estava lá centralizada na China. E o que aconteceu com essa pandemia? Todo mundo vendido, precisando de equipamentos de proteção pessoal, que são produzidos na China, ventiladores produzidos na China. E aí, isso tudo possivelmente faça com que as nossas economias, e por que é importante falar de economia quando a gente está falando de psicologia? Porque é um contexto que vai determinar como a gente vai precisar reagir e como a gente vai precisar se situar no mundo. É bem possível que essa economia continue sendo globalizada, mas que a gente precise cada vez olhar para os nossos recursos locais. Ou seja, eu não posso mais confiar só no produto fabricado na China. Talvez a gente precise começar a lidar com tecnologias locais, né? Tecnologias locais em que a gente possa, em momentos de crise como esse, perceber que a gente tem recursos, né? Só que não tem como a gente desenvolver tecnologia local se fechando num nacionalismo extremo, né? Então, digamos assim, agora eu não preciso mais depender de ninguém, né? Então, os outros, o estrangeiro é quem me traz a doença e é quem eu não posso mais confiar, logo eu vou tentar viver isolado e produzir tudo localmente. Não é isso, é o contrário disso. Eu vou precisar usar os meus recursos locais e regionais, mas para produzir tecnologia e para produzir bem-estar, a gente vai precisar estar mais globalizado do que nunca. Só que não vai ser uma globalização de mercadorias, né? De que uma mercadoria produzida aqui, é uma globalização de tecnologias. As ideias vão precisar ser compartilhadas em tecnologias e ideias abertas. A gente chama de tudo em código aberto, em que todo mundo possa contribuir e essas tecnologias possam ser disseminadas no mundo e serem melhoradas localmente. O que eu quero dizer? Talvez a nossa identidade precise mudar um pouco, se a gente quiser sair bem dessa história. A gente vai precisar entender que a gente vai precisar continuar colaborando, não tem como guardar o mapa da mina para mim, não tem como guardar um segredo para mim, porque tem outra pessoa do lado do mundo que pode estar pensando nisso e pode colaborar para construir soluções coletivas. Só que, ao mesmo tempo, eu não preciso ficar vendido achando que eu não sou capaz de fazer as minhas pequenas manufaturas, né? O Brasil, a América Latina, vai precisar começar a produzir localmente, mas numa escala de colaboração global. E eu acho que isso tem a ver com identidade, tem a ver com saúde mental. Cíntia, você acha que a gente consegue fazer esse link? Consegue, Fábio. Eu estou aqui pensando que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que a nossa relação com a tecnologia está mudando há muito tempo, né? Então, um pouco antes da gente eclodir aí essa necessidade do uso da tecnologia de uma maneira mais presente, eu vi como capa de algumas revistas importantes matérias falando sobre a necessidade de nós nos desconectarmos, usarmos menos a internet e termos mais experiências presenciais. E aí eclodiu a pandemia e a gente precisou rever até mesmo o bode expiatório que era a internet, né? Então a gente não tinha tempo ou vivia só com as telas e isso tinha um conceito muito negativo e pejorativo. Então a gente tem alguns conceitos que vão sendo construídos historicamente que dizem quem somos, né? Então, um pouco ainda na linha da identidade, nós somos o resultado da evolução de todas as nossas gerações anteriores, incluindo aquelas que tinham vidas muito primitivas e que nos deixaram, inclusive, uma herança genética primitiva, instintiva, que atua até os dias de hoje, né? Então, a gente olhava para o uso da tecnologia de uma maneira, primeiro, muito idealizada, né? Então, os robôs vão trabalhar para nós, depois, muito ameaçados, meu Deus, se os robôs trabalham, então o que nos resta?
E depois a gente começou a substituir a relação homem a homem com homem-robô, vendo nisso a perda de espaço do homem e o ganho da tecnologia. Agora, eu acho que a gente está fazendo um processo de viver um pouco a experiência de o homem ter o recurso da tecnologia e não o contrário, que era um pouco do que eu acho que a gente vinha socialmente vivendo. Então, se a gente começou a se apropriar das tecnologias de uma outra maneira, em que a gente consegue sentir que a gente é dono dela e não o contrário, faz muito sentido, ou fica mais fácil, a gente se apropriar desse conceito que você trouxe agora, que é de produzir tecnologias locais ou modos de sobrevivência menos dependentes de sistemas prontos e absolutistas, como alguns países no mundo vinham fazendo, né? Então, só que isso é um processo, como a própria identidade que é gerada é um processo. Você sabe, Fábio, mas nem todo mundo sabe, que eu gosto muito de ecopsicologia, e que eu descobri há pouquinho tempo que a borboleta ela tem uma célula que se chama imaginal. E essa célula é a célula que sobrevive ao processo de destruição, entre aspas, da lagarta como uma forma de vida. Então, quando a lagarta nasce, o papel principal dela, né, entre aspas, para a biologia é se nutrir e descansar. Então, a lagarta basicamente come e dorme, quase como a gente em quarentena, só que não, né? A gente está acumulando muitos papéis, daqui a pouco a gente fala disso. Mas papéis e gordurinhas também, né? Exato. Mas o fato é que depois que ela já poupou bastante energia para fazer o processo de transformação, e é para isso que ela precisa de tanta energia guardada, ela deixa de existir como lagarta e se torna uma borboleta. Então, eu tenho uma irmã que é neuroarquiteta e ela estava me dizendo, nossa, é engraçado, né? Porque não é que a lagarta ela sai do casulo uma lagarta top, empoderada, maravilhosa. Não, a lagarta morre. E o que nasce é a borboleta. É uma nova forma de existir. E um pouco da crise que a gente está vivendo, fazendo assim uma analogia, é isso. E a borboleta só surge como borboleta por causa dessa célula, a imaginal, que é aquela que não se esquece para o que é que ela nasceu, para se tornar borboleta. Então, eu acho que cada um de nós carrega dentro de si esse senso de identidade, que é essa essência. A gente sabe quem a gente é. Mas em algumas situações a gente não gosta de ser quem a gente é, naquelas situações, naquele momento. E a gente às vezes não fica confortável em ser quem a gente é na crise, na vulnerabilidade, como pessoas frágeis, porque às vezes o significado que isso tem é muito ruim. Me relaciona com a necessidade de dependência. E nesse momento, como você também bem disse, a gente está vivendo uma situação em que, se eu sou dependente, eu pressuponho que exista algo acima de mim que vai me suprir nessas necessidades, nisso que eu não estou dando conta. E neste momento, nós vivemos uma situação em que a gente não tem conforto para se desenvolver e nem confiança. Então, nós, seres humanos, precisamos, em alguns momentos da nossa vida, de um ambiente que seja provido de confiança. E a confiança, ela não vem muitas vezes da certeza do que vai vir no amanhã, mas de que o que vai vir no amanhã eu vou dar conta, ou será o suficiente para que eu consiga sobreviver e seguir adiante. E de que segurança eu estou falando? De uma segurança de que os poderes que estão acima de nós convergem no direcionamento. E você, como psiquiatra, sabe muito bem disso, Fábio, da questão da ansiedade. O quanto a ansiedade ela faz com que a gente se sinta muito vulnerável e muito frágil por não saber o que vem adiante. Então, a previsibilidade de futuro é muito negativa. Se eu já não sei o que vai acontecer, ou até quando eu vou precisar ficar em casa, desempenhando tudo mais um pouco. Então, o que vem a seguir é ainda mais impraticável quando eu vejo que as pessoas que estão tomando decisões que influenciam diretamente as nossas vidas e não só a nossa saúde, a nossa saúde das pessoas que a gente ama, o que é que me resta? Então, como lidar com essa ansiedade? Você tem alguma dica para trazer? Ou você quer complementar um pouco do que eu falei? Como é que você vê isso? Pegando até um pouco esse mote, né, de tecnologia e saúde mental. As nossas emoções são uma tecnologia que a gente traz com a gente mesmo já há muito tempo. E são uma tecnologia muito útil,
são radares, são mensageiros que contam para a gente de coisas muito importantes que estão acontecendo tanto internamente quanto externamente e nos movem para agir no mundo. Acontece que o ser humano teve uma característica fantástica de, em, sei lá, 50 mil anos, talvez mais recentemente, nos últimos 5 mil anos, mudar o mundo em que ele habita e transformar esse mundo de uma maneira inimaginável. O mundo que a gente vive hoje é absolutamente diferente do mundo que a gente vivia há 15 mil anos atrás, principalmente antes do desenvolvimento da agricultura. Mas do que eu estou falando? O nosso hardware, né, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso não mudou. Né, não mudou nada nesse último tempo, desses 15 mil anos. E eu arriscaria dizer que não só o nosso hardware não mudou, como o nosso software, a nossa programação também está desatualizada. Os nossos sistemas de alarme, os nossos sistemas de ansiedade, né, de pânico, eles ainda estão vivendo como se a gente estivesse na savana, né? Como se a gente estivesse vivendo na savana africana e a gente fosse ser devorado por um leão a qualquer momento. O que eu quero dizer com isso? É um alarme, a nossa ansiedade costuma ser um alarme muito sensível, que toca por qualquer coisa, coloca a gente no modo sobrevivência. Quando a gente está com uma ansiedade muito grande, a gente só enxerga ameaça em todos os lugares. Isso, de certo ponto, foi bom no passado, porque ajudou a gente a sobreviver. A qualquer rugido do leão a 5 quilômetros era capaz de ouvir e fugir. Então, entrar nesse modo de ansiedade, nesse modo de sobrevivência, foi muito útil. Só que a gente construiu tanto recurso, a gente se tornou tão mais e tão capaz, que a nossa ansiedade não conseguiu acompanhar isso. A gente não regulou mais esse alarme, Cíntia. Nosso alarme está muito desatualizado. A gente não foi capaz de enxergar ao longo dessa evolução toda o quanto a gente é capaz de colaborar, o quanto a gente foi capaz de construir baseado na confiança mútua, e a gente acredita muito, né, em alguns conceitos que podem deformar muito nossa identidade, de que o ser humano não é confiável, de que as pessoas só querem passar a perna umas nas outras, e que eu preciso garantir o meu primeiro, porque se eu não garantir o meu, ninguém vai fazer isso. E a história do ser humano só demonstra o contrário, porque se não fosse o contrário, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Por que será que a gente não acredita nisso? Justamente porque o nosso viés negativo sempre registra aquele episódio em que, no ano passado, alguém me passou a perna. Aquele episódio em que a competição foi desleal. E ninguém se lembra que todos os dias as pessoas estão levantando e fazendo o seu papel. E o que tem a ver isso com tecnologia e com saúde mental? Se a gente não conseguir perceber que a gente precisa de óculos para distorcer essa visão negativa que a gente tem da gente mesmo, da nossa própria identidade, a gente pode não se dar tão bem quanto a gente poderia se dar nessa pandemia, e descobrir que a gente está aqui para colaborar, e que apostar na colaboração não é uma visão positiva, otimista e poliana, é uma visão realista, porque foi a colaboração que trouxe a gente até aqui. Então, a gente precisa dar as mãos e entender para onde o mundo está indo, e entender que todas as tecnologias elas só poderão fazer sentido se servir para a gente ficar mais conectado, mais junto, e a gente poder crescer coletivamente. Então, esse uso individual da tecnologia e essa ideia de que eu vou vencer, e eu tenho que tirar proveito, e eu tenho que me dar bem, eu desconfio que isso não dá certo a longo prazo, não dá certo na vida pessoal, não dá certo no mundo dos negócios, e não dá certo para a sua saúde emocional. Porque o ser humano ele é social, e a gente precisa de muita colaboração. Então, assim, onde quer que sua ansiedade esteja, confie nela só nos primeiros minutos. Se ela estiver perdurando muito tempo, isso significa que provavelmente é um alarme de incêndio quebrado que está te impedindo de olhar para todos os recursos que você tem. Como se fosse um alarme falso, né? Dizendo, olha, poderia existir um perigo, mas ele não é real. Ele já foi. A gente deixa de olhar para o mundo, a gente deixa de olhar para as coisas que a gente tem que resolver e fica olhando para o alarme. O que é o alarme? Para nossos sinais físicos de ansiedade, né? Eu estou com taquicardia, eu estou ofegante, mas isso aqui não é a realidade, isso é só um mensageiro. Eu preciso olhar para o que está acontecendo lá fora. Né? E eu desconfio que a gente tem o futuro que a gente vai construir, o futuro não está pré-determinado, né, Cíntia? A gente pode olhar para a história e enxergar alguns padrões de repetição, mas o contexto nunca é o mesmo. Essa pandemia de 2020 não é a mesma de 1918. Né? Em menos de um mês, a gente já mapeou o vírus. E provavelmente, em muito menos tempo, a gente vai conseguir uma vacina. E, ao mesmo tempo, essa pandemia vai escancarar
as nossas mazelas e os nossos pontos fracos. O que eu não sei se a gente vai conseguir fazer, e essa é uma decisão que a gente tem que tomar hoje, é se a gente consegue escancarar a nossa resiliência e tudo que a gente tem de bom, e tudo que a gente vai conseguir fazer para florescer nesse caos. Se a gente tem coragem, né, de abandonar um pouco esse conceito de quem nós éramos e assumir que não é só o mundo, o que é o mundo mudou? Nós mudamos, porque o mundo somos nós. Lá fora, o que a gente tem de mudança real e concreta é impacto daquilo que a gente transformou, né? Então, aquilo que você falou, assim, tudo isso é muito relevante, mas tem um ponto em especial que, assim, eu vi que muitas empresas trouxeram o roadmap delas de evolução de 15 anos para 5 meses, ou para até 3 anos, e estão trabalhando euforicamente nesse processo, porque... No curto prazo, né? Exato. Todo mundo no modo sobrevivência, todo mundo pensando como é que eu vou pagar as contas daqui a 6 meses, isso é importante, mas eu acho que mais importante é a gente responder qual é a razão de ser dessa empresa, qual é a minha razão de ser, qual é a minha missão, e é isso que acho que pode ser o maior roadmap, a maior bússola, né? Porque no final das contas, qual é a razão de existir? A razão de existir é simplesmente ganhar dinheiro? Tudo bem, se foi essa a missão, tudo bem, você pode se vender em qualquer esquina. Mas provavelmente, depois que você ganhar dinheiro, você vai perceber que vai faltar alguma coisa. Muito melhor vai ser se o dinheiro for resultado de um propósito maior. E é esse propósito maior que as pessoas acham que é só para colocar no site, né? Que é só para colocar missões e valores, né? Que é só para fazer mídia e marketing. As pessoas, por conta dessa tecnologia emocional defasada que as pessoas têm, elas não conseguem perceber a beleza e a precisão que esse mapa pode dar para a gente, de a gente tirar energia e falar assim, olha, o lucro é importante, mas eu tenho que entender qual é a razão de ser dessa empresa nesse momento, qual é a razão de ser dessa comunidade, e o que a gente vai conseguir tirar de frutos disso vai depender de a gente manter o nosso propósito e a identidade que a gente quer construir, né? E a nossa identidade, ela também pode gozar de uma certa dose de voluntarismo, né? Eu acho que a gente é muito determinado por coisas que a gente não manda, mas, assim, os nossos valores e a nossa ética, onde a gente quer chegar, pode, sim, também determinar quem a gente quer ser e como a gente quer contar essa história no final, né, Cíntia? Sim, e você falou de uma coisa agora que eu acho muito interessante a gente estender um pouquinho, que é essa questão dos valores e das pessoas que a gente consegue construir, né, em nós mesmos, porque a gente gasta muito tempo olhando para o outro e dizendo, fulano tinha que melhorar isso, Beltrano aquilo, o governo isso, o empresário aquilo. Mas e eu? Eu como pessoa, o que eu preciso desenvolver e melhorar em mim? Porque se eu não consigo, muitas vezes, regular a minha rotina, como é que eu vou regular o mundo lá fora? Eu acho que se apropriar um pouco mais do senso de responsabilidade, de autonomia pelo autocuidado, pelas escolhas que a gente faz, passa daí pelos valores. E aí, assim, eu vejo muitos discursos falando sobre propósito, sobre valor, e aí até desmistificando um pouco isso, o valor é aquilo em que você coloca a sua atenção e o seu tempo. Porque definitivamente isso é o que não vai voltar. Dinheiro você ganha mais, ganha menos, mas o tempo você não consegue comprar mais dele. Você consegue ter recursos que podem te conduzir a ter qualidade de tempo ou não. E isso tem a ver com as suas escolhas. E aí a crise, seja ela a da pandemia, ou a política, a econômica, a social, não importa qual, existencial, a crise ela sempre é um convite para a gente existir de um outro jeito, diferente daquele que a gente conhecia. Né? E a crise ela é um dos fatores que faz com que você reveja os seus valores. Porque pode ser que você esteja hoje com a memória operando, né, na sua cabeça de uma pessoa que você foi há anos atrás, ou na última vez em que aquela situação do teu repertório comportamental te traz, né, mas não necessariamente a pessoa que você se tornou ou que você é hoje. Então, quando você vive uma crise, os seus valores são confrontados. Então, muitas pessoas hoje colocam como principal valor o conforto e a segurança da família, e antes não era isso, né? Ou colocam a própria saúde, ou colocam a questão financeira. Por quê? Porque as nossas necessidades mudam com o passar do tempo e com as situações que a gente vive.
E os nossos valores atendem a isso também. Então, aquilo que é a nossa necessidade ganha a nossa atenção e ganha mais valor. E aí, quando a gente fala também, né, da questão de propósito, às vezes as pessoas fazem cursos para descobrirem o seu propósito, né? O propósito, a gente pode colocar de uma forma bastante simples, é claro que isso não abarca tudo, porque também acho que pouca coisa abarca tudo, mas a intencionalidade, né? Então, o que eu faço de propósito, ou seja, intencionalmente, é o meu propósito. Eu goste dele ou não, eu esteja consciente dele ou não. Então, aquilo que você faz de propósito é o que tem o seu propósito. E eu acho que quando a gente para pensar, né, no que eu estou fazendo de propósito hoje, eu estou criando uma nova rotina hoje de propósito, ou eu estou com medo de criar, porque isso significa que eu aceitei a situação. Porque a gente vive uma condição de negação, né? Até quando isso vai, tenho medo de me adaptar e parecer então que ok, então esse é o novo normal. Não, esse é o anormal, né? Cíntia, olha só, isso. eu queria pegar o gancho que você falou, os 3 temas que a gente está falando hoje, né? Identidade. Identidade tem a ver com a ideia que a gente tem da gente mesmo, e essa ideia pode ser influenciada por muitas coisas, às vezes atualizadas e desatualizadas. E a identidade também tem a ver com intencionalidade. Dependendo da intenção que você queira imprimir à sua vida, você pode sim transformar a sua identidade e encontrar coisas melhores com as quais você pode se identificar. E o que isso tem a ver com saúde mental e tecnologia? Porque a melhor tecnologia que a gente vai ter no mundo pós-pandemia vai ser a saúde mental, vai ser a resiliência, vai ser a capacidade de cair e levantar de novo, e você provavelmente vai aprender mais quando você levanta de novo, você vai aprender mais no fracasso do que quando você tira 10. E essa ideia de resiliência, ela nunca é individual, né? É só porque nós estamos aqui colaborando que a gente está fazendo essa live. Então, as empresas... Vamos voltar um pouquinho para a tecnologia concreta, né? A gente está falando de empresas, às vezes, como Uber, empresas que muitas vezes são taxadas como precarizando as relações de trabalho, e agora a gente está vendo isso, né? Trabalhadores do Uber totalmente desamparados, né? Sem ter como trabalhar. Por quê? Porque são tecnologias que propiciaram a produtividade, mas não pensaram no que a gente chama de governança social, governança ambiental. A governança social e ambiental é o equivalente à colaboração e à união na saúde mental. Quando a gente parar para pensar em empresas saudáveis e resilientes e tecnologias que realmente venham fazer diferença, vão ser tecnologias que, a partir de agora, vão responder a como é que a gente pode sim, aumentar a produtividade, aumentar as ideias, mas também não deixar de fora o que há de mais importante, que é o material humano, né? Então, não adianta pensar mais no Uber que deixe o trabalho precarizado como ele está. E eu acho que desenvolver a tecnologia... Né, hoje. Hã? Ou os entregadores hoje que colocam a própria vida em risco para atender uma demanda da sociedade, mas que não tem benefício nenhum. As empresas que estão contratando esses entregadores não oferecem nenhum tipo de seguro para que eles desempenhem um papel que, nesse momento, se tornou essencial. Porque existem muitas pessoas que estão obedecendo, né, a questão do isolamento social, que dependem desse tipo de serviço. Mas eles também não recebem equipamentos de proteção individual, não recebem seguro, mas eu entendo que a gente está falando aqui de uma coisa mais macro, né, do quanto a gente foi deixando de dar valor para as pessoas para dar valor para as coisas, né? E aí o prejuízo que a gente tem hoje, social e mundial, porque existem essas desigualdades, são imensas, né? Todo mundo está pagando a conta, né, da desigualdade. E aí, eu estou pensando na audiência do Distrito, do nosso anfitrião, uma aceleradora de startups, e eu queria convidar esses empreendedores do Distrito a parar para pensar que desafios tecnológicos vocês acham que se impõem essa ausência de governança ambiental e corporativa. Porque quando a gente vê problema, a gente vê desafio. E será que existem formas tecnológicas da gente se deixar mais amparado, da gente começar a perceber que a gente não pode ficar tão vulnerável assim? E que propor tecnologias que simplesmente vendam a ideia falsa de empreendedorismo, quando na realidade você está precarizando, e você deixa isso de fora, você realmente você vai ser cobrado um preço por isso. Essas empresas vão ficar muito feias no mercado, entendeu? As mazelas que elas trazem vão estar escancaradas a partir de agora. E se vocês, empreendedores, entendem isso, vocês vão perceber
que não adianta sair correndo, né? Qualquer corrida, ela tem estratégia. Não adianta sair correndo nos primeiros 10 minutos, se lá na frente vai faltar fôlego. E o fôlego que vai faltar é o fôlego dos valores coletivos, o fôlego de pensar no meio ambiente e pensar na colaboração dos seus funcionários, não como algo mimimi, mas como algo que vai ficar escancarado, porque uma pandemia é algo de imprevisível, que pode acontecer em qualquer momento, e que é algo terrível, mas que também tem um lado de mostrar para a gente onde a gente estava pisando na bola enquanto sociedade. Para mostrar para os criadores de tecnologia que a tecnologia também tem que servir ao ser humano, e não fazer do ser humano instrumento da própria tecnologia. Então, saúde mental é resiliência. Saúde mental e resiliência é abraçar e cada um dar a mão para o outro e pensar, não tem como eu sair correndo e deixar todo mundo lá atrás. Então, levar saúde mental para a tecnologia é criar tecnologias que respondam a essa ideia de colaboração e de governança ambiental e governança social. Então, empresas que deixem isso de fora, possivelmente serão mais cobradas. E possivelmente, e hoje em dia o jovem, né, Cíntia, tem outra questão também, se eu puder me estender um pouquinho mais, a questão da inteligência artificial. Com a inteligência artificial, a cada 10 anos a gente tem que se reinventar. Eu estudo, e daqui a 10 anos a minha profissão, a minha identidade profissional já não é mais a mesma. E aí eu ouço o pessoal da área de negócios se queixando da juventude, porque a juventude, como se fosse um defeito, já quer começar trabalhando com propósito. É claro que eles querem começar trabalhando com propósito. Você acha que eles vão investir 10 anos da vida dele para ter propósito daqui a 15 anos? Exato. Num trabalho que depois pode não significar mais nada? Sim. É claro. Então, assim, ninguém vai falar para esses jovens que propósito não é importante, porque eles precisam ter ferramentas para se reinventar. E a principal ferramenta que a gente tem para se reinventar, Cíntia, é a gente realmente poder focar na comunicação clara, focar em honestidade e transparência, focar em sentir que a gente está no mesmo barco e que, se essa empresa estiver indo mal das pernas, ainda assim, por algum motivo, que às vezes eu nem sei dizer, eu ainda quero continuar aqui, porque eu acredito nela. Não sei o que você pensa a esse respeito. Eu acho que sim, porque quando a gente sente que a gente está em um espaço em que a gente colabora com algo que faz sentido, a gente se sente parte disso, né? Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que não saem para doar o sangue, mas que ficam sabendo, sei lá, que o Rian, de 15 anos, precisa de um rim, aí tem filas, né? E filas que dão volta nos quarteirões de pessoas que querem ver se o rim é compatível com o Rian, que continua ninguém sabendo muito sobre ele, mas que tem um nome. Então, as pessoas, nós temos, né, uma necessidade de sentir que a gente faz parte de um todo e que o que eu faço conta. E é interessante isso tudo que você está trazendo, porque hoje, mais do que nunca, o que cada um faz conta. Para si, para o outro, para o mundo todo. E aí, quando a gente não tem ações que são coordenadas e que são, de fato, compartilhadas com todos, é como se nenhuma coisa nem outra fizesse sentido. Então, a gente anula a ação um do outro. E aí, você estava falando sobre a questão do empreendedorismo e da tecnologia e da inteligência artificial, pontos que eu acho que são muito, muito relevantes e muito importantes para a gente pensar, né, que é o que é que a gente precisa consumir que pode vir pela tecnologia. Então, a telemedicina, por exemplo, que já era realidade nos Estados Unidos e em outros países, ela se acelerou, especialmente aqui no Brasil, em que a gente tem uma legislação bastante rígida em relação a isso, e que veio pelo jeito para ficar, porque a gente consegue hoje oferecer para as pessoas que não tinham a possibilidade de ir até um consultório médico a chance de ter uma consulta, né, sem precisar onerar também os serviços hospitalares e de pronto atendimentos para consultas que poderiam ser ambulatoriais, por exemplo, ou o próprio atendimento psicológico ou nutricional acontecendo por videoconsultas, né? Então, o quanto que alguns casos, e muitos deles, na verdade, podem ser atendidos por meio desta tecnologia, mas não por ela necessariamente. E aí a gente fala da inteligência artificial, que é quando a gente fica muito no raso e perde o contato humano e a troca de experiência e a capacidade que a mente humana tem de produzir insights e tomar decisões que não estão previstas diante de uma situação como essa. Então, se a gente pensar bem,
essa pandemia traz muitos dados para a inteligência artificial, porque a gente não teria tantas experiências, né, e tantas observações para fazer. Mas o que é que a tecnologia de fato pode fazer que sirva de ponte, que sirva como recurso, que seja de fato relevante e não só um processo em que a gente esmaga ainda mais a sociedade que depois vai vir consumir desses serviços e desses produtos. E aí, já entrando na sua pergunta para mim, né, que é a questão de como o jovem vê isso, ele se vê parte ativa do processo, ele sabe que o que ele faz conta, ou ele quer sentir que conta, nem que seja para não ir lá contar a favor, ou não contar a favor de algo que ele não concorda, faz com que ele tenha essa intencionalidade. E aí eu vou voltar um pouco para isso, até para ir encerrando um pouco das minhas contribuições por aqui, e vou te passar a palavra, que tem a ver um pouco mais com essa necessidade que a gente tem de enxergar o valor do conhecimento. Não só das coisas, como o autoconhecimento, né, a consciência. O que é a consciência? Né? É a noção da importância, perdão, que as coisas têm para nós. Então, se eu tenho consciência de que algo é importante para mim, intencionalmente eu posso fazer aquilo se tornar um comportamento? E aí eu devolvo para você. Que comportamento a gente pode ter diante disso? Eu acho que sim, o ser humano, qualquer um é capaz, em tese, de uma multiplicidade de comportamentos enorme. Isso depende de nossas atitudes, depende das crenças que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida. Só que eu diria o seguinte, Cíntia, para a gente se conhecer, a gente precisa do outro. A gente precisa de um espelho. Eu só posso me conhecer se eu mergulho em experiências que me fazem viver a vida, não só comigo mesmo, mas em relação às outras pessoas. E aí, a gente não está falando só de psicoterapia, a gente está falando de experiências religiosas, a gente está falando de esporte, a gente está falando de cultura. E a gente está falando de coisas que só o ser humano é capaz de fazer, né? Que é dar sentido à vida. Né? E por que a gente dá sentido? Porque a gente conta histórias, né? E essas histórias são narrativas que são meio que os desafios que a gente encontra ao longo de toda a nossa vida. E aí eu fico pensando em que tipo de histórias a gente está construindo, em que tipo de histórias a gente quer construir. Né? Porque, por exemplo, o que é que faz alguém atravessar um deserto? Né? É acreditar em alguma coisa, é acreditar em alguma história, alguma narrativa que alguém contou para ele ou que ele construiu, que faz ele achar que vai ter alguma coisa muito, muito interessante depois do deserto, ou fazer isso em nome de alguém ou de algum valor que essa pessoa tenha. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu temo que nunca a filosofia e a espiritualidade foram tão necessárias para dar sentido à tecnologia. E eu desconfio que as pessoas pensam na espiritualidade e na tecnologia como coisas muito etéreas. Assim. O que eu queria dizer com espiritualidade e filosofia, desculpe, as perguntas que a gente tem se feito e as perguntas que a gente está deixando de fazer, ou as perguntas que a gente deixou de fazer lá atrás, e que a realidade está demonstrando para a gente. E o que eu acho que as pessoas esperam da tecnologia é encontrar respostas prontas. E a tecnologia pode, no máximo, facilitar a nossa vida para a gente ganhar tempo, para a gente continuar tendo tempo para fazer essas perguntas e tentar encontrar as respostas, mas não achar que a gente as encontrou. Então, assim, a tecnologia, simplesmente por ela mesma, não faz sentido. E eu acredito que o grande dilema agora é a gente deixar de achar que esses são conceitos etéreos, deixar de achar que são conceitos de coach querendo vender curso, deixar de achar que são conceitos de psicologia positiva querendo vender curso e querendo distorcer a realidade, porque a realidade é muito cruel e só quem é depressivo consegue enxergar a realidade como ela é, como muitas pessoas acreditam, e a gente poder olhar para o que dá sentido. E o que dá sentido são as histórias que a gente conta. E a gente só conta histórias coletivamente. Acho que fiz uma bagunça aqui, mas estou meio contando o que está passando na minha cabeça, Cíntia. Eu adorei essa bagunça, porque organizou, acho que a minha bagunça e de muitas das pessoas que vão poder nos ouvir aqui. A gente viu que entraram muitas perguntas, a da Gabriela, e vi algumas outras. Acho que a gente tem a chance de abrir aqui uns minutinhos para tentar responder essas dúvidas, mas eu gostei bastante disso que você trouxe, Fábio, porque nos lembra que a gente não vai ter todas as respostas. E tudo bem, nunca tivemos, nunca teremos, porque isso significa conhecer o todo. E o todo ainda não existe, estamos em processo.
é impermanente, e por mais que a gente precise dessa ilusão de conhecimento que nos leve adiante, mais do que o conhecimento do que está adiante, a gente precisa do conhecimento do que nos move, do que nos mantém íntegros em uma situação difícil, do que faz com que a gente se levante todos os dias, mesmo no meio de uma pandemia, e aprenda a ressignificar até mesmo o lar, que antes era visto como um lugar talvez de descanso, de recomposição, de convívio com a família, e passou a ser visto como um lugar em que todos os nossos papéis se integram como nunca, em um só lugar, e vejo que a gente está se apropriando cada vez mais desses papéis, então somos todos um só ao mesmo tempo, não existe mais aquela história de saiu para o trabalho, bate o pé na porta e esquece de ficar dentro de casa e vice-versa, né? Não, tudo acontece aqui dentro, o mundo que a gente vive acontece dentro da nossa mente, dos nossos corações e de como a gente está criando relacionamentos e criando relações com as situações que a gente está. Então, quanto mais frágeis e claros a gente puder ser em relação a isso e aceitar a nossa impermanência, a impermanência do mundo que está lá fora, a responsabilidade que a gente tem de co-criar isso juntos, mais otimistas, eu acho que a gente tem a chance de se tornar. Porque daí é quando a gente se vê na gente e no outro, né? Cíntia, eu acho que você acabou de responder, eu vou só sublinhar, você acabou de responder uma pergunta aqui, eu queria tirar do que você falou, você respondeu a pergunta aqui da Gabriela Dantas. A Gabriela perguntou como se defender de movimentos julgadores da internet, né, que é um tipo de tecnologia que tem nos alienado muitas vezes, né? Tenho percebido muitos casos nas redes sociais que acabam contaminando. Tem algo que podemos fazer? Gabriela, a Cíntia deu algumas dicas. A Cíntia a Cíntia colocou o seguinte: a gente está falando aqui o tempo todo de quem eu sou, né, de como eu me vejo, e o que aqueles ataques julgadores na internet têm a ver comigo? Eles dizem de mim ou eles dizem de quem está proferindo aquelas palavras? De que maneira eu me permito me identificar com aquilo que a pessoa está dizendo? Em que momento eu acho que eu preciso me justificar ou eu preciso me defender, se eu realmente me conheço e se realmente eu estou em contato com a minha essência? Eu preciso realmente ficar ofendido com aquilo? Porque se tiver um grau de verdade naquilo, de alguma maneira, pode ser algo que eu possa pensar e possa contribuir. Se não tiver nenhum grau de verdade e for mais ofensa, aquilo não tem a ver comigo. Então, pode parecer muito difícil, mas eu acho que é essa a ideia, né? De que a gente não deve dar o poder a ninguém a dizer pra gente quem a gente é, né? Porque a gente pode ser muito mais dependendo de como a gente se relaciona e com quem a gente se relaciona. Então, se de repente você tem um hater na internet, você tem que parar para pensar, tem alguma coisa que eu possa aproveitar disso aqui? Tem alguma mínima verdade que eu possa aproveitar? Que talvez essa pessoa pudesse ter dito de um jeito mais gentil e por alguma carga d'água ela não sabe dizer dessa forma, ou não, isso tem a ver com o ódio dessa pessoa, isso tem a ver com os preconceitos dela. E aí, quando a gente fala de tecnologia, Gabriela, é essa tecnologia que está faltando para o século XXI, a tecnologia da educação emocional, que precisa ser ensinada nas escolas. Alguém aqui falou também, mais adiante, falou sobre a dificuldade que está tendo nas escolas, ensinar as crianças a se comunicarem, a se respeitarem, a entenderem quem elas são e onde estão os valores delas, para que a gente não precise se definir por aquilo que dizem da gente na internet, ou por aquilo que dizem daquilo que a gente acredita, da bandeira que a gente levanta, do partido que a gente acredita, porque a gente não é nada disso. Isso são só coisas com as quais a gente se identificou momentaneamente, mas não completamente. Eu posso ter me identificado com o partido A, B ou C, mas eu sou muito mais que isso. Então, Gabriela, eu acho que a Cíntia respondeu a sua pergunta, e eu acho que é por aí. Você quer pegar uma outra pergunta aí, Cíntia? Olha só, a Amália está falando aqui do desafio dela, né, de conciliar a alfabetização do filho remotamente, e de que ela vê a tecnologia como salvação, na loja da família é tudo novo também, é uma revolução em todas as áreas. E aí, Amália, eu sou uma otimista incorrigível. Eu sempre acredito que há algo de produtivo que a gente possa fazer nas situações. Tem uma situação que eu também gosto bastante, que diz o seguinte, que não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem autonomia, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente pode fazer a respeito das coisas. E acho que a gente está vivendo um grande convite, uma grande oportunidade
de pensar em outras formas de existir como sociedade, como pessoas, e talvez os nossos processos de educação, que já foram revistos algumas vezes, mas as leis, os processos burocráticos são extremamente lentos, e uma pandemia, ela simplesmente atropela tudo que existe para ver se o que existia ainda está de pé ou se a gente precisa criar algo novo. Então, eu acho que vale lembrar que a gente não está vivendo um convite gentil para vamos rever as bases da nossa educação e da nossa sociedade. A gente está vivendo a necessidade de rever. Então, não existe algo pronto e o perfeccionismo vai nos atrapalhar. Então, se eu puder deixar aqui uma pílula de contribuição, seria essa. Tenha mais generosidade com a sua boa vontade, com a sua preocupação. O reconhecimento desse não saber comunica muito mais o seu envolvimento com o conhecer algo novo e suprir essa demanda do que uma falha e um fracasso. E acho que essas situações, elas muitas vezes nos jogam na parede, fazem a gente se sentir ferido, cansado, machucado, sem fôlego, e a gente olha para as nossas fraquezas, quando na verdade do ladinho da fraqueza está a força. Então, eu acho que tem a questão do medo que a gente tem do novo, ao invés de ficar tentando ser corajoso, forte, seja curioso, seja lento com o seu processo. Aí, se eu tentar assim, será que funciona desse outro jeito? Será que alguém conseguiu fazer? Deixa eu aprender com mais alguém. Então, essa questão da abertura para o novo, né, de ser mais autocompassivo, acho que ajuda. Cíntia, a gente tem aí por volta de 7 minutos. Vamos ver se a gente consegue responder para pelo menos mais umas duas perguntas. A Marina de Oliveira, olha só. Como gerar percepção quando não há referências internas? Quando nem se percebe a inadequação ou quanto o comportamento está fazendo mal a si e ao meio? Como ajudar a construção dessa percepção? Pergunta capciosa essa, hein, Cíntia? Eu acho que ela fala um pouco do que me lembra o conceito de pré-contemplação no Prochaska, né? Então, quando a gente não acha que existe uma solução, a gente sequer valida um problema. Aquela velha história do exemplo do tabagista que diz, mas o meu avô morreu com 90 anos fumando e ele era, e nem foi de problemas respiratórios ou cardiológicos, né? Então, quando a gente vive uma situação no qual a gente não se enxerga capaz de modificar, a gente tende a banalizar a situação. E com essa negação, é difícil da gente brigar, porque quanto mais você fala com alguém que está negando, trazendo dados de realidade, mais barreira você cria para aquela pessoa, porque maior fica o problema e maior a distância de encontrar uma solução. Então, talvez compreender que cada pessoa tem uma visão que se limita à sua capacidade de alcance, que isso diz sobre as limitações ou as expectativas dela, e não sobre uma verdade absoluta ou sobre o que você pensa, talvez ajude, né? Dar ao outro o direito de existir daquele jeito e com aquela opinião, tanto quanto você tem também. Não sei se faz sentido, Fábio, para você. Se eu puder complementar, do ponto de vista de quem está do outro lado, vendo o outro meio empacado em algo que parece ser um modo meio teimosia, eu queria falar sobre dois conceitos que a gente tem que levar para a vida inteira. O conceito de aceitação e o conceito de autonomia. O conceito de aceitação, a gente tem que entender que aceitar alguma realidade não é gostar dela. Aceitar uma realidade não é se resignar dela. Aceitar a realidade é simplesmente não fugir dessa realidade e participar dela da maneira como ela se apresenta. E só aceitando uma realidade a gente é capaz de transformá-la. A gente só muda uma realidade de verdade, de uma maneira realmente consistente, quando a gente aceita essa realidade, quando a gente participa e encara essa realidade. E quando a gente participa de uma realidade, a gente muitas vezes tem que se deparar com a ideia de que o outro é o outro e ele tem autonomia para fazer escolhas, por mais que muitas vezes essas escolhas nos doam. E muitas vezes o nosso processo vai ser de a gente aceitar a escolha do outro. E muitas vezes, talvez, ficar meio fazendo figa e atento, com um certo grau de consciência, esperando uma brechinha para fazer uma pequena pergunta. Não é dar uma lição de moral, não é dizer o que o outro está fazendo, é esperar que esse outro que está no modo teimosia venha para você no modo mais frágil e você não venha naquele modo vingativo. Bem que eu te disse, não te falei, e você possa dizer com empatia, eu estou percebendo que é difícil para você. O que será que você andou deixando de lado? O que será que você andou deixando para trás? Então, é essa aceitação, é essa autonomia que pode transformar o outro. Porque a gente está cheio das nossas verdades, a gente está cheio de perceber o que o outro está fazendo de errado, mas a gente não está na pele dele para perceber o que o está impedindo de enxergar aquilo que para a gente é tão claro, né, Cíntia?
Sim, eu estou vendo que a Natália fala aqui de algo que a gente já pode seguir com o que você trouxe e incluir uma questão de uma frase que eu ouvi outro dia que me faz muito sentido. Ser ético implica em correr risco. A gente não está imune, né? Então, qual é o risco que a gente não quer correr? Ou o que a gente está tentando fazer para ajudar o outro sem se envolver? É difícil, mas a gente pode pensar em qual é o alcance real que a gente está disposto a fazer e estar em paz com isso, porque a gente não vai conseguir e nem deve conseguir resolver o problema de todo mundo. Então, uma coisa é você tentar ajudar as pessoas, outra coisa é tentar salvá-las, né? Em um você acolhe, apoia e compreende a dificuldade, no outro você invade e toma para si um problema que não é seu. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho no quanto o que a gente faz de fato tem alcance e o quanto a gente, às vezes, precisa correr alguns riscos ou não, e ficar em paz com essa decisão, porque aquilo é o que a gente pode fazer de melhor naquele momento. E só antes da gente encerrar, para completar aí a Natália, a ideia de que você não vai correr risco e de que você tem que ter certeza de tudo e se precaver de tudo, isso é o que mais gera ansiedade. Se você quer se livrar da sua ansiedade, você precisa se livrar dessa busca incessante de garantias e de segurança. E poder confiar mais que você é capaz de lidar com o imprevisível. E é isso que mais está sendo exigido da gente agora. A gente sim vai ficar ansioso, sim a gente vai ficar vulnerável, mas a gente tem instrumentos para achar que a gente é capaz de progredir mesmo sem ter tantas certezas assim. É interessante isso, Fábio, porque você me lembrou de uma coisa que a gente conversou agora há pouco. Há tempos atrás, pandemia era um termo que a gente usava para falar de quando a coisa estava pegando fogo. E assim, quem imaginou que sobreviveria a uma pandemia? Então, nós temos muito mais força dentro de nós do que a gente é capaz de perceber. Então, só respondendo a última pergunta aí, né, sobre a questão do autocuidado, eu e o Fábio, a gente estuda muito o burnout, que é uma síndrome de esgotamento físico e emocional que acomete profissionais que lidam com situações de tensão, de cobrança, então profissionais de saúde, médicos, policiais, bombeiros, professores, né, que estão ali diante de tantas demandas, são muitas vezes acometidos por isso. A gente tem uma rotina, né, de autocuidado, diminuindo um pouco as horas de trabalho, nesse momento para cuidar de si, para fazer meditação, algum tipo de exercício, alimentação, qualidade do sono, troca com outros profissionais, a gente troca muita figurinha, conversa, faz terapia. Então, isso não nos deixa imunes, mas é um caminho de busca. Nós estamos expostos não só às informações que chegam de diversos meios, mas as informações que chegam por meio do acolhimento que a gente oferece com aquilo que a gente faz. A gente até criou... E lembrando que resiliência não é tirar 10 em saúde mental. Ninguém aqui é perfeito. Jamais. Resiliência é cair 10 vezes e levantar e juntar os caquinhos e achar que dá para aprender alguma coisa com isso, né, Cíntia? Exato. Agora, como a gente fez uma série sobre burnout, tá? Para quem tiver interesse, a gente fez com a Mariana Ferrão. Como a gente está chegando no final da live, eu queria que Cíntia fizesse um jabazinho aqui, Cíntia, divulgasse aí a nossa série de podcasts na Soulme e no Medscape sobre burnout em profissionais de saúde. Vamos fazer o nosso jabá, né, Cíntia? Vamos falar sobre isso. A gente criou uma série, já tem um mês mais ou menos que está no ar, de 5 episódios entre 20 e 30 minutos, um para o Medscape, que é um portal de conteúdo médico, o maior portal de conteúdo médico que a gente tem no mundo. Então, são vídeos com dicas práticas e uma linguagem um pouco mais rebuscada, porque é para esse público, e outros 5 episódios que estão no Spotify, no Deezer, em outras plataformas, no Google Play também, pelo canal da Soulme, que é a plataforma de conteúdo da Mariana Ferrão, mais 5 episódios de 20 a 30 minutos também, em que a gente fala sobre o burnout, fala sobre acolhimento, fala sobre esse momento de vida, com alguns exercícios práticos. Lá no Soulme vocês vão encontrar outros conteúdos que a gente desenvolveu também. Quero agradecer, Fábio, ao Distrito, a Carol, a Marie, a Lilian, que nos estendeu essa oportunidade de estar aqui. Uma ação como essa também é protetiva para o nosso sistema de saúde mental, isso, contribuir e participar, né, dividir aquilo que a gente sente, pensa, conhece, vive, é protetor para o nosso sistema de saúde mental. Fábio, você tem alguma outra coisa para acrescentar aí?
Acho que quem quiser mais informações, tem o meu site aqui, o pessoal do Distrito vai colocar o meu site, meu perfil no LinkedIn, tem os contatos da Cíntia aí também, e qualquer coisa, mandem aí perguntas, sugestões, críticas, a gente vai ouvir, adorar ouvir mais o que vocês pensam a respeito do assunto, e eu espero que a gente tenha conseguido unir um pouco essa ideia de identidade como algo que a gente pensa, mas que é mutável, e que a gente pode contribuir para mudar essa identidade, e depende de uma série de fatores, e saúde mental e tecnologia, como a saúde mental é uma tecnologia que a gente tem e que a gente desenvolveu milhões de anos aí na evolução para criar essa tecnologia, e a gente pode melhorar essa tecnologia nossa através de resiliência, através de sociabilidade, e a tecnologia só faz sentido se ela melhora a nossa saúde mental e se ela está a serviço a serviço da governança social e ambiental. As novas tecnologias que não respondam a dar uma rede de proteção para todos nós em momentos como esse, são tecnologias que vão ser questionadas de antemão. De antemão a gente vai perguntar, pera lá, se acontecer isso de novo, que resposta essa tecnologia tem para dar? Vocês vão deixar a gente na mão? Vocês perceberam que eu estou meio bravo com essas tecnologias, né? Estou meio exaltado com essas tecnologias, né, Cíntia? Um beijão. É isso, beijo. Obrigada.